Meus queridos irmãos, estamos mais uma vez aqui com nossas videoaulas, hoje videoaula número 10. E nós estamos baseando nossos estudos, nossas reflexões na edição Pacto e Comunhão do ano 2010 da Convenção Batista Brasileira. E estamos tratando dos 19 artigos da Declaração Doutrinária da Convenção Batista Brasileira. Hoje nós estamos com os artigos 3 e 4, 3 sobre o homem e 4 sobre o pecado. Vamos ao primeiro então, vamos tratar sobre o homem. Primeiro ponto aqui da nossa lição: por um ato especial, o homem foi criado por Deus à sua imagem conforme a sua semelhança, e disso decorrem o seu valor e dignidade. Nós temos aqui o texto de Gênesis 1, versículos 26 a 31, que diz o seguinte: Disse Deus, façamos o homem à nossa imagem conforme nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado, sobre os animais selvagens e sobre todo animal rastejante que se arrasta sobre a terra. E Deus criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Então Deus os abençoou e lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, enchei e sujeitai a terra. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que rastejam sobre a terra. Disse-lhes mais: eu vos dou todos os vegetais que dão semente, os quais se acham sobre a face de toda a terra, bem como todas as árvores em que há fruto que dê semente, eles vos servirão de alimento, e a todos os animais selvagens, e a todas as aves do céu, e a todo ser vivo que rasteja sobre a terra, dou planta verde como alimento. E assim foi, e Deus viu tudo quanto fizera, e era muito bom, e foram-se à tarde e à manhã, o sexto dia. Nós vemos aí, no relato da criação, a criação do homem e da mulher, criados à imagem e semelhança de Deus e criados para dominar, né? Então nós vemos que, diferentemente dos outros seres criados, dos outros elementos da criação, o homem e a mulher, eles são os únicos em que há essa declaração de que foram criados conforme a imagem e semelhança de Deus, e há um ato solene antes, né? Que a gente vê aqui, né? E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança. Então, parece um conselho divino, e a gente não vê isso nos demais entes criados. Então nós entendemos que isso confere um valor, uma dignidade ao homem, e é um ato especial, né? O homem, ele foi criado de uma maneira especial. Ainda há o texto de Gênesis 9:6, né? Quem derramar sangue de homem terá o seu sangue derramado pelo homem, porque Deus fez o homem à sua imagem. Olha que interessante, né? Alguns dizem que quando o pecado chega ali em Gênesis 3, na raça humana, na espécie humana, quando o homem cai em pecado e é retirado do Éden, que o homem perde a imagem de Deus. Mas esse texto em Gênesis, né, ele reforça a ideia de que há ali uma imagem corrompida na sua natureza, nos seus aspectos morais, naturais. Porém, o homem, ele não perde a imagem e semelhança de Deus. Ele continua a imagem e semelhança de Deus porque ele é diferente dos demais entes criados. Só que agora isso está corrompido pelo pecado. Nós vamos ver no artigo 4º, quando a gente chegar ainda nessa aula, né? O Salmo 8, do verso 1 ao 9, né, o Salmo todo, ele diz o seguinte: Ó Senhor nosso Deus, como o teu nome é magnífico em toda a terra. Tu que puseste tua glória nos céus, da boca dos pequeninos e de bebês fizeste brotar força por causa dos teus adversários, para fazer calar o inimigo e vingador. Quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos,
a lua e as estrelas que estabeleceste? Que há o homem para que te lembres dele? E o filho do homem para que o visites? Tu o fizeste um pouco menor que os anjos e o coroaste de glória e honra. Deste-lhe domínio sobre as obras das tuas mãos. Tudo puseste debaixo de seus pés, todas as ovelhas e os bois, assim como os animais selvagens, as aves do céu, os peixes do mar e tudo que percorre as veredas dos mares. Ó Senhor, nosso Senhor, como o teu nome é magnífico em toda a terra. Então, aqui um hino que glorifica a Deus, mas que fala do homem e fala da dignidade que o homem tem em relação aos demais seres criados. Segundo ponto aí. Seu corpo foi feito do pó da terra e para o mesmo pó há de voltar. Gênesis 2:7. E o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou-lhe nas narinas o fôlego da vida, e o homem tornou-se alma vivente. Então é interessante, aqui nós vemos dois elementos constituintes da nossa natureza humana. Claro, está falando do corpo, mas aqui esse texto fala também da alma, né? Que o corpo foi feito do pó da terra, quer dizer, Deus tomou de algo que ele já havia criado. O pó da terra, isso já havia sido criado. E através desse material já existente, Deus vai fazer o corpo do homem. Mas o homem não é só corpo. E aí nós chegamos no terceiro ponto, né? Seu espírito procede de Deus e para ele retornará. Então, ainda dentro do texto de Gênesis 2:7, soprou-lhe nas narinas o fôlego da vida e o homem tornou-se alma vivente. O homem passa a ser um ser vivo a partir do momento em que aquela matéria que Deus formou, nela ele sopra o fôlego da vida. O ruach, né, a palavra hebraica que define fôlego, vento, espírito. Não é que Deus está em nós, mas a vida vinda de Deus, ela toma conta do barro, do pó da terra, e o homem passa a ser alma vivente a partir disso daí. Então, a gente percebe que, pensando no item anterior, que o homem realmente é uma criação diferente das demais que ele fez, que ele criou. O seu espírito procede de Deus e para ele retornará. Então, nós temos aí ainda, né? Eclesiastes 12:7, o pó volte à terra como era e o espírito volte a Deus que o deu. Então é interessante que a Bíblia ela constrói essa ideia de dois elementos que constituem o homem. O elemento de baixo, da criação, matéria já existente, e um elemento que vem da eternidade como um ato especial de Deus, no caso, o Espírito, né? Vamos avançando aí. O Criador ordenou que o homem domine, desenvolva e guarde a obra criada. Então, Gênesis 1, de 26 a 28, né, nós lemos, né? Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado, sobre os animais selvagens, sobre todo animal rastejante que se arraste sobre a terra. E Deus criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E então Deus os abençoou e lhes disse: frutificai, sejam fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra, e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que rastejam sobre a terra. Então, o homem ele deve
tomar conta de toda a obra criada por Deus. E aí a ideia se completa no outro relato da criação que nós vemos em Gênesis, no capítulo 2, o verso 15 diz assim: E o Senhor Deus tomou o homem e o colocou no jardim do Éden para que o homem o cultivasse e o guardasse. Então, ao homem cabe encher a terra, dominar a terra e dominar todos os elementos que ele pode dominar, e ele deve cuidar e lavrar. Então a criação ela deve ser aperfeiçoada pelo labor, pelo trabalho do homem, mas o homem também é responsável, ele deve cuidar dessa criação de Deus. Então não é uma questão só de domínio, mas é de cuidado. E a gente vê a questão da mordomia, né? A terra não é nossa. Nós somos apenas gerentes, nós somos mordomos, nós somos administradores de alguém que é maior do que nós, que é Deus e que criou todas as coisas. Então nós somos responsáveis por esse mundo. Há um mandado divino para que o homem cuide de todas as coisas. Então, apesar disso conferir dignidade ao homem, também traz responsabilidade. Então, isso é um tema constante na Bíblia, a responsabilidade do homem. Nós não vamos tratar disso aqui, mas faz parte desse mandado de Deus sobre o homem, né? Vamos avançando aí, no outro ponto, criado para a glorificação de Deus. Em 1 João, capítulo 1, versos... 1 João, capítulo 1, né, versos 3, 6 e 9. Sim, o que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Se dissermos que não temos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, quando nós vivemos ligados a Deus, debaixo das dependências do Senhor, nós glorificamos a Deus. Quando nós vivemos debaixo daquele mandado de crescer, multiplicar, encher, dominar, guardar, lavrar, nós estamos glorificando a Deus. Então, na verdade, a nossa presença aqui glorifica. Eu quero ainda pegar esses textos de Gênesis 1, 28 até o 30 que a gente leu agora há pouco, do 26 ao 28, perdão, e o Gênesis 2,15, e complementar a ideia de que quando o homem ele se encarrega de cumprir o mandado de Deus no cuidado da obra criada, Deus vai sendo glorificado pela presença do homem aqui. Aí você vai pensar, mas o pecado chegou depois, o pecado atrapalhou isso. Não. O pecado cria dificuldades, o pecado atrapalha. No entanto, o mandado permanece. E nós temos, né, na nossa presença nesse mundo, no nosso trânsito, enquanto estamos sobre essa terra, nós temos esse mandado. Então, nós deveríamos pensar mais a respeito disso e não vivermos uma vida assim, sem propósito. O propósito nasce do coração de Deus e glorifica a Deus. Quando nós vivemos assim, nós vivemos felizes, né? Seu propósito é amar, conhecer e estar em comunhão com o seu Criador, bem como cumprir sua divina vontade. Então nós lemos aí em Jeremias 9, 23, 24, assim diz o Senhor: não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas, mas quem se gloriar, glorie-se nisto, em me entender e me conhecer, pois eu sou o Senhor, que pratico a fidelidade, o direito e a justiça na terra, porque me agrado dessas coisas, diz o Senhor. Então, a nossa glória não está em nós mesmos, né?
O apóstolo Paulo, se eu não me engano, na carta aos Romanos, ele fala assim: ninguém pense a respeito de si mesmo além daquilo que convém. Então, nós devemos tomar cuidado quando nós começamos a prestar atenção nas nossas habilidades, nas nossas capacidades e acharmos que há alguma glória nisso, né? Lembrando sempre que nós estamos para servir o Senhor, né? Nós estamos para servir, e Ele é glorificado quando nós vivemos assim. Miqueias 6,8 diz o seguinte: ó homem, Ele te declarou que é bom. Por acaso o Senhor exige de ti alguma coisa além disso? Que pratiques a justiça, ames a misericórdia e andes em humildade com o teu Deus? Nós temos que andar em humildade diante de Deus. Mateus 6,33. Mas buscai primeiro o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Então, nós devemos entender o seguinte, que a nossa presença nesse mundo é para glorificar o Senhor. Vamos avançando, né? Ainda a respeito do homem. O homem é um ser pessoal e espiritual. O homem tem a capacidade de perceber, conhecer e compreender, ainda que em parte, intelectual e experimentalmente, a verdade revelada e tomar suas decisões em matéria religiosa, sem mediação, interferência ou imposição de qualquer poder humano, seja civil ou religioso. O primeiro texto que me vem à mente, né, e ele, deixa eu ver aqui se ele está relacionado, mas é Romanos, capítulo 1, que fala que aquilo que se pode conhecer de Deus, os seus atributos, seu eterno poder, são percebidos por meio da obra criada. Então o homem não precisa que alguém chegue para ele e falar: Deus existe, Deus é glorioso, Deus é sábio, Deus tem um propósito na criação. Não, essas coisas não precisam ser ditas a nós, nós percebemos individualmente, né? Nós percebemos. Mas nós temos aí os textos, né? João 17,3, e a vida eterna é esta, que conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, é Jesus Cristo, que enviaste. 1 Timóteo 2,5, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Então, espiritualmente falando, nós conhecemos a Deus por meio de Cristo, né, como vimos em João 17,3, e Ele é o único mediador, e há um só Deus, né? E Jesus, o mediador, que também é Deus, nos aponta para o Pai. Jó 19, 25, 26. Eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Depois destruído o meu corpo, então fora da carne verei a Deus. Então a ideia de que mesmo depois da morte nós veremos a Deus, né? Combina com o texto, entra em acordo com o texto de Eclesiastes 12:7, que fala do pó voltando a Deus, voltando à terra, e o Espírito voltando a Deus que o deu. Atos 5:29, respondendo Pedro e os apóstolos disseram: é mais importante obedecer a Deus que aos homens. Então, na verdade, toda a relação nossa, primeira relação nossa é com Deus. Primeiro Deus vê, primeiro com Ele nós tratamos e depois com os homens. Os homens vêm em segundo lugar. É interessante que isso entra em acordo com o mandamento, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Nós demonstramos o amor que temos a Deus pelo amor que temos ao próximo, mas não podemos amar o próximo primeiro. Deus está em primeiro lugar. Deus vem em primeiro lugar. Ainda Ezequiel 18:20, aquele que pecar, esse morrerá. O filho não levará a culpa do pai, nem o pai levará a culpa do filho. A justiça do justo estará sobre ele, e a impiedade do ímpio cairá sobre ele. Então, é a questão da responsabilidade pessoal, né? Eu não carrego a responsabilidade pelos atos dos meus pais, e meus filhos carregarão as minhas. Cada qual carrega a responsabilidade pelos seus atos. Então, todos nós somos responsáveis diante de Deus pelos nossos atos. E essa ideia vai preparando
o nosso coração para o estudo do pecado que vem logo à frente. Quer dizer, cada um é responsável pelos seus pecados também. Daniel 12:2, muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Então é interessante, né? Aqui Daniel já nos preparando para a ideia da ressurreição e da vida eterna. Mateus 25:32-46. E todas as nações serão reunidas diante dele, e ele separará uns dos outros, à semelhança do pastor que separa as ovelhas dos cabritos. E eles irão para o castigo eterno, mas os justos irão para a vida eterna. Então, quando há essa questão da responsabilidade, nós percebemos aí duas destinações. Apesar de que todos nós, quando morremos, vamos para o além-túmulo, a condição em que estaremos lá, ela é diferenciada e a destinação final, após a segunda vinda de Cristo e o julgamento, Jesus vai dar a destinação final para aqueles que foram fiéis a Deus e para aqueles que não atenderam os mandamentos do Senhor. E aí nós vemos aí também 1 Tessalonicenses 4, 16, 17, Apocalipse 20, do 11 ao 15. Então nós chegamos ao artigo número 4, que é sobre o pecado, e o pecado é o grande problema da nossa vida, né? O pecado é um problema que acompanha a mim, acompanha você, acompanha todo ser humano que nasceu sobre esse planeta. A exceção fica Cristo. Porque Jesus, como vimos na aula sobre o Filho, né, quando estudamos a pessoa de Deus, o Filho ele traz duas, né, Jesus traz duas naturezas, a divina e a humana, e ele nunca pecou. Né? Ele nunca pecou. Então, o pecado. No princípio, o homem vivia em estado de inocência e mantinha perfeita comunhão com Deus. Gênesis 2, 15 a 17. E o Senhor Deus tomou o homem e o colocou no jardim do Éden para que o homem o cultivasse e guardasse. Então o Senhor Deus ordenou ao homem: podes comer livremente de qualquer árvore do jardim, mas não comerás da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comeres, com certeza morrerás. Então, o homem vivia numa condição não de inocência completa, porque o homem, ele tinha, quando ele fala inocência, é em relação ao mal. Mas o homem, ele tinha conhecimento da vontade de Deus. Né? Então, o homem, ele não era inocente no sentido de não ter conhecimento das coisas. Ele tinha. Aquele jardim, aquela criação toda de Deus, era cheio de possibilidades para o homem. E havia decretos de Deus para que o homem crescesse, multiplicasse, dominasse, cultivasse, lavrasse, guardasse. E cada vez que o homem trabalhasse essas questões, ele ia se desenvolvendo. Porém, quando nós consideramos a questão da inocência, é em relação ao mal. Né? E o homem vivia nesse estado, né, de comunhão com Deus, né? E isso era muito bom para o homem. Né? Eu fico imaginando se nós não tivéssemos pecado ali no Éden, né? A que ponto tudo isso teria chegado? Que beleza, que glória, que grandeza o homem não teria imprimido vivendo os decretos de Deus aqui nessa terra. Mas o pecado chegou, é um problema, e nós vamos ver o desenrolar dessa ideia aí, dessa realidade. Segundo ponto aí. Mas, cedendo à tentação de Satanás, num ato livre de desobediência contra o seu Criador, o homem caiu no pecado e assim perdeu a comunhão com Deus e dele ficou separado. Nós vemos aí Gênesis 3, do 8 ao 10. Ao ouvirem a voz do Senhor Deus, que andava pelo jardim no final da tarde, o homem e a mulher esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem, perguntando: onde estás?
O homem respondeu: ouvi a tua voz no jardim e tive medo, porque estava nu e por isso me escondi. Então a gente começa a perceber que o homem foge da comunhão com Deus. Ele foge da comunhão com Deus quando ele decide por si mesmo e quando as consequências da sua decisão errada começam já a tomar forma na sua autoconsciência. O homem tem a autoconsciência de que alguma coisa está errada, ele tem que se esconder de Deus, né? Parece que nós somos assim, né? Desde pequenos com os nossos pais. A gente faz alguma coisa errada, a gente se esconde e parece que até hoje em dia a gente faz isso, né? É uma mania nossa desde o Éden. Romanos 5,12. Portanto, assim como o pecado entrou no mundo por um só homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, pois todos pecaram. E é muito interessante que a morte aqui está se referindo à morte física, mas também à morte espiritual. Porque a partir do momento em que nós nos rebelamos contra Deus, nós estamos separados. E a ideia de morte aqui é a ideia de separação, né? Quando um parente meu morre, eu estou separado dele. Eu não tenho mais contato com ele. Não tenho contato com o seu corpo, não tenho contato com o seu espírito. O livro de Eclesiastes diz isso, né? 12:7. O pó volte à terra que o deu e o espírito volte a Deus, né? Que o deu. O pó volte à terra de onde foi formado, né? O corpo volte à terra, ao pó de onde foi formado, e o espírito volte a Deus. Então, há uma separação, a morte é isso, a separação da alma do corpo. Esses dois elementos se separam, foram unidos por Deus. A morte faz essa separação, mas a morte também ela é a nossa separação de Deus. Espiritualmente estamos separados de Deus. Por quê? Porque Deus não tem pecado. Nós somos agora pecadores e estamos separados de Deus. Efésios, e interessante que isso acontece com Adão e Eva, e eles eram a humanidade até então, e a partir do momento que os filhos nascem nessa condição. Então um pecou lá, e todos nós pecamos desde então. É o que Paulo trata em Romanos, no capítulo 5. Efésios 2:12. Estáveis naquele tempo sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos às alianças da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Essa era a nossa condição. Romanos 3:23, porque todos pecaram, estão destituídos da glória de Deus. Então nós não temos acesso à glória de Deus por nós mesmos, né? Estamos separados porque nós pecamos, né? É isso aí. Vamos avançando. Em consequência da queda de nossos primeiros pais, todos somos, por natureza, pecadores, inclinados à prática do mal. Gênesis 3:12. Respondeu então o homem: a mulher que me deste, deu-me da árvore e eu comi. Então, nós pecamos. Nós pecamos e nós assumimos. Então, a mulher já está aí procurando se esquivar da responsabilidade. Isso também é pecado, né? Romanos 5:12, 15, 18 e até o 19. Portanto, assim como o pecado entrou no mundo por um só homem e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, pois todos pecaram. Verso 15. Mas a dádiva gratuita não é como o caso da transgressão, porque se pela transgressão de um muitos morreram, muito mais a graça de Deus e a dádiva pela graça de um só homem, Jesus Cristo, transbordou para muitos. E o 18 ao 19. Portanto, assim como por uma só transgressão veio o julgamento sobre todos os homens para condenação, isso é, todos estão condenados em Adão, né? A partir de Adão. Assim também por um só ato de justiça, né? Veio a graça sobre todos os homens para a justificação que produz a vida. Aí está falando de Cristo. Porque assim como pela desobediência de um só homem muitos foram feitos pecadores, assim também pela obediência de um só, muitos serão feitos justos. Se justiça é feita em nós, é feita por Cristo, né? Então todos nós embarcamos nessa barca furada, vamos colocar aí, que é o pecado lá desde o Éden,
E Cristo reconstitui a nossa condição diante de Deus. Isaías 53, 6. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair a maldade de todos nós sobre ele. Está falando do Messias que viria. Romanos 1, 18 a 27. Pois a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e injustiça do homem, que impede a verdade pela sua injustiça. Aí Paulo vai tratando do pecado presente no homem, o homem sendo indesculpável, porque aquilo que ele pode saber de Deus, ele sabe por meio da criação, ele subverte a justiça de Deus em injustiça, e ele reduz a glória de Deus adorando as criaturas e muda até mesmo a sua ética, a sua maneira de viver como homem e como mulher, no caso, a questão da homossexualidade presente nas manifestações pecaminosas do homem e da mulher. E é muito interessante que esse texto também fala que Deus entregou o homem a uma disposição mental desfavorável. Isto é, Deus, vendo que o pecado ali graçava espaço e destruição, e o homem permanecendo nessa condição, ainda apoiando quem faz isso de errado, Deus entregou. Então não adianta. A pior coisa é quando Deus entrega as nossas vidas a essa condição. E ainda vemos Romanos 7, 14 a 25, pois sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou limitado pela carne. O apóstolo Paulo falando, vendido como escravo do pecado. E não entendo o que faço, pois não pratico o que eu quero, e sim o que odeio. E se faço o que não quero, concordo que a lei é boa. Agora, porém, não sou mais eu quem faz isso, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum, pois o querer o bem está em mim, mas não o realizá-lo. Pois não faço o bem que quero, mas o mal que não quero. Portanto, se faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Desse modo, descubro esta lei em mim. Quando quero fazer o bem, o mal está presente em mim. Porque, no que diz respeito ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos membros do meu corpo outra lei guerreando contra a lei da minha mente e me fazendo escravo da lei do pecado que está nos membros do meu corpo. Desgraçado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Desse modo, com a mente, eu mesmo sirvo a lei de Deus, mas com a carne, a lei do pecado. Então, mostra aí o problema do pecado em nós. Nós temos consciência do que é correto, mas nós acabamos fazendo aquilo que é errado. Todo pecado é cometido contra Deus na sua pessoa, sua vontade e sua lei. Olha que interessante Davi confessando o seu pecado no Salmo 51, verso 4. Pequei contra ti e contra ti somente, e fiz o que é mal diante dos teus olhos, pois por isso tua sentença é justa e teu julgamento é puro. Porque tudo que nós fazemos antes diante de Deus. Se alguém adultera, ele adultera com outra pessoa, ele comete um pecado junto com aquela pessoa, mas antes de tudo ele pecou diante de Deus. E é por isso que Jesus diz o seguinte, que quando algum homem, por exemplo, estou falando do adultério, ele olha para uma mulher com desejo, ele já adulterou no seu coração. Por quê? A sede do pecado, o local da manifestação da origem do pecado é a nossa alma. Não é o corpo, né? Porque você se deitou com a mulher e adulterou que você está em pecado. Se você já a desejou, você já pecou. Por quê? Porque o pecado, ele se manifesta primeiramente nos nossos desejos. Então é considerar que, por exemplo, Eva, antes de ter tomado do fruto, ter comido e ter dado ao seu marido para ele comer, ela já tinha visto que o fruto era desejável. E ali já havia pecado. E o pecado foi concebido ali, no coração dela. E ele tomou forma através de um ato pecaminoso.
né? Então é muito importante a gente fazer essa distinção do que é o pecado e do que são os atos pecaminosos. Nós cometemos pecado porque nós somos pecadores. Nós temos uma natureza pecaminosa que nos leva a cometer pecados. E é aí que Cristo trabalha. Essa natureza permanece, mas ele nos justifica diante de Deus. É nos méritos dele e sempre por ele que nós podemos nos chegar a Deus. Então todo pecado é antes contra Deus. Mateus 6,14. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celestial vos perdoará. Mas o mal praticado pelo homem atinge também o seu próximo. Olha aqui Mateus 18, do 21 ao 35. Então Pedro, aproximando-se dele, perguntou-lhe: Senhor, até quantas vezes deverei perdoar meu irmão que pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus lhe respondeu: Não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Por isso, o reino do céu é comparado a um rei que quis acertar contas com seus servos. E quando começou, foi-lhe apresentado um deles que lhe devia 10.000 talentos. Mas não tendo com que pagar, seu senhor ordenou que ele, sua mulher e seus filhos e todos os seus bens fossem vendidos para que a dívida fosse paga. Então aquele servo prostrado diante dele rogava-lhe: Senhor, tem paciência comigo, que te pagarei tudo. Comovido o senhor daquele servo, soltou-o, perdoou-lhe a dívida. Ao sair, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 denários, quer dizer, bem menos, infinitamente menos. E agarrando-o, sufocava-o, dizendo: Paga o que me deves. Então, caindo aos seus pés, o seu companheiro lhe suplicava: Tem paciência comigo, que te pagarei. Ele, porém, não quis. Antes, mandou colocá-lo na prisão, até que pagasse a dívida. Seus conservos, vendo o que acontecera, ficaram muito tristes e foram contar tudo ao seu senhor. Este chamou-o à sua presença e disse-lhe: Servo mau, perdoei-te toda aquela dívida porque me suplicaste. Tu, porém, não devias ter compaixão do teu companheiro, assim como tive de ti? E irado, entregou aos carrascos até que ele pagasse tudo o que lhe devia. Assim também vos fará meu Pai Celestial, se cada um de vós não perdoar de coração o seu irmão. E a oração do Pai Nosso, diz, e perdoa as nossas dívidas assim como temos perdoado os nossos devedores. Então, essa questão é que nós estamos sempre em pecado contra Deus, mas também em pecado contra as pessoas, né? Então, o pecado que eu cometo atinge o meu próximo, eu tenho que perdoá-lo, né? 1 Coríntios 8,12: Pecando dessa forma contra os irmãos e ferindo-lhes a consciência fraca, pecais contra Cristo. Então, o pecado é algo que atinge as pessoas que estão à nossa volta. Vamos avançando aqui para o próximo ponto. O pecado maior consiste em não crer na pessoa de Jesus Cristo, o Filho de Deus, como Salvador pessoal. João 3,36: Quem crê no Filho tem a vida eterna. Quem, porém, mantém-se em desobediência ao Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Em João ainda 3, no verso 18, diz, que quem tem o Filho, tem a vida eterna e é perdoado, e os que não têm continuam em condenação. Jesus falando com Nicodemos. Então a nossa condição é de condenação. Nós nascemos já em pecado, então já nascemos condenados. Jesus muda essa trajetória da nossa vida nos ofertando o perdão. E se estamos nele, se cremos nele, nós temos o perdão do pecado. Se não cremos, a incredulidade nos leva a permanecer no estado de condenação, que é o nosso estado original. João 16,9 diz o seguinte, vamos lá. 16,9: Do pecado porque não crê em mim. 1 João 5:10 a 12. Quem crê no Filho de Deus tem o testemunho em si mesmo. Quem não crê em Deus
torna-o mentiroso, pois não crê no testemunho que Deus dá de seu Filho. E o testemunho é esse: Deus nos deu a vida eterna, e essa vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Então, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Se eu estou em Cristo, eu tenho a vida eterna. Como resultado do pecado, da incredulidade, da desobediência do homem contra Deus, ele está sujeito à morte e à condenação eterna, além de se tornar inimigo do próximo e da própria criação de Deus. Romanos 5,12. Portanto, já lemos, né? Assim como o pecado entrou no mundo por um só homem, pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, pois todos pecaram. Romanos 6,23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Não tem dinheiro para pagar. Isaías 55 fala: ó, vós todos que tendes fome e sede, vinde, comprai e comeis sem dinheiro. É de graça. A salvação que Deus nos oferta, e ainda fala, buscar o Senhor enquanto Ele está próximo. Quer dizer, a salvação é de graça. A salvação é uma oferta dada por Deus a nós. É como se estivéssemos no mar raivoso, após um naufrágio, sem boia, sem nada, prontos para sermos engolidos pelas águas, e é ofertado uma boia de salvação, e a gente se nega. Não, eu não quero. É de graça. É de graça. Efésios 2,5. Estando nós ainda mortos em nossos pecados, Cristo, né? Está falando de Cristo. Deu-nos vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Gênesis 3,18. Ela te produzirá espinhos e ervas daninhas, e terás de comer das plantas do campo. Como nós éramos o gerente da criação, né? O nosso pecado trouxe transtornos, não só ao nosso próximo, como vimos ainda há pouco, mas a toda a criação. Toda a criação geme e sofre, né? Nós vemos aí Romanos 8,22, pois sabemos que toda a criação geme e agoniza até agora, como se sofresse dores de parto. Essa é a consequência do nosso pecado. A consequência é o nosso pecado passar de geração a geração, nossos filhos, nossos netos, todos nós nascemos debaixo do pecado. É isso que Davi está falando, né? Que foi concebido em pecado, que a mãe dele o concebeu em pecado. Está se referindo a isso, que a mãe já era pecadora, o pai dela já era, e ele nasceu em pecado. Essa é a nossa condição. E o pecado afeta o nosso próximo, né? As nossas relações mais próximas, afeta toda a criação. Então, o pecado trouxe amplas e nefastas consequências, né? Chegamos ao último ponto da nossa lição. Separado de Deus, o homem é absolutamente incapaz de salvar-se a si mesmo. E assim depende da graça de Deus para ser salvo. Romanos 3:20 diz o seguinte: porque ninguém será justificado diante dele pelas obras da lei, pois pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Então, a lei, ela mostra o nosso pecado. A lei, ela não aponta para a salvação. A lei aponta no sentido de que ela aponta para Cristo e que Cristo iria cumprir a lei e os profetas. Ele cumpre a lei, nós não conseguimos cumprir. Nós não conseguimos. O que a lei evidencia? A nossa incapacidade. Porque a lei não é eu cumpro aqui, cumpro aquele outro. Não, a lei é um conjunto. Ou eu cumpro, ou eu não cumpro a lei. Ou eu estou de acordo com toda a lei de Moisés, ou eu não consigo cumprir. Então eu fico imaginando aqui, quem conseguiu cumprir? E aí se a gente entende aquilo que Cristo falou, que se no coração, na mente, a gente peca, então nós estamos sempre não cumprindo a lei. Então a lei, ela evidencia o pecado. Gálatas 3, 10 e 11. Pois todos os que são das obras da lei estão debaixo de maldição.
Porque está escrito: maldito todo aquele que não permanece na prática de todas as coisas escritas no livro da lei. É evidente que ninguém é justificado diante de Deus pela lei, porque o justo viverá pela fé. E sempre foi. E sempre foi pela fé. Abraão foi justificado pela fé, não tinha lei. Seu filho Isaac, justificado pela fé, não tinha lei. Jacó, justificado pela fé, e não pela lei, porque não tinha lei. E a gente vai lembrar de Enoque lá no passado, de Noé, não tinha lei. Não tinha. A lei, ela codificou a nossa condição, item por item. A gente não consegue ser agradável a Deus aqui, naquele outro ponto. Então, é a fé em Deus, né? E pela fé, a gente aceita a salvação, que é por meio de graça, não custa dinheiro. Lembra de Isaías 55, né? Porque pela graça, Efésios 2, 8 e 9. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se orgulhe. Então, a nossa salvação depende de Deus. Sempre foi graça. E sempre foi pela fé. A lei, ela só veio expressar e mostrar nossa condição, e ela aponta para Cristo, e Cristo cumpre toda a lei. Ele mesmo disse: eu vim cumprir a lei e os profetas. Ele cumpriu. Quando ele diz está consumado, ali na cruz, é que o seu sacrifício perfeito, ele cumpre toda a lei. Então está consumado. E detalhe, sem pecado nenhum. E é por isso que ele conseguiu cumprir a lei. Porque Cristo não tinha pecado. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Amém? Vamos orar? Nosso Deus e Pai, agradecemos porque nesta aula de hoje aprendemos mais sobre a nossa realidade como seres humanos criados à sua imagem e semelhança, e aprendemos mais a respeito do pecado, o grande problema que temos, e a salvação que vem a nós por meio de Cristo. Muito obrigado, porque é pela fé e é por meio da graça. Em nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador, nós oramos. Amém. Deus te abençoe, meu irmão e minha irmã. Vamos pensando sempre sobre essas coisas. Um abraço.